estarmos em comunhão, buscando nosso Deus, buscando orientação, discernimento, direção para as nossas vidas. Glória a Deus pela sua vida, que está aí conectado, participando desse culto. É como nós temos dito, uma coisa é nós assistirmos cultos, e nós assistimos cultos todos os dias da semana, assistimos cultos de outras igrejas, outros pregadores, mas participar do culto, nós participamos do culto da nossa igreja, da igreja local, aonde eu congrego, aonde eu faço parte, aonde Deus me dirigiu para eu estar ali, em comunhão junto com os meus irmãos. Então nós cremos numa palavra específica para essa noite, para você que está aí conectado conosco, ligado conosco, cremos numa palavra de Deus específica para a sua vida. Glória a Deus por tudo. Muitas pessoas estão nas suas casas, outras estão no trabalho, algumas estão, quem sabe, na rua ou em algum outro lugar, algumas numa cama de hospital, e assistindo num tablet ou num celular. Eu quero lhe dizer que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida nessa noite. Eu tenho a certeza de que Deus irá tocar a sua vida. Continuamos vivendo ainda esse tempo de pandemia, e tivemos agora, essa semana, uma atualização dos dados, aonde aumentaram aqui em Porto Alegre os números de casos de coronavírus e os números de leitos de UTI ocupado por pessoas com casos de coronavírus. Na última semana aumentou 38%. E com isso nós continuamos, ainda mantemos os nossos cultos online. O nosso prefeito, Marquesan, em vista de tudo que está acontecendo, disse que preferia, né, por prudência, manter ainda algumas empresas, alguns setores ainda fechados. E é o caso da igreja, a igreja só pode ter 30 membros. Só a nossa equipe aqui tem cerca de 12 ou 15, muitas vezes, né? Então nós ainda temos esse contato online e ainda vamos manter agora por um tempo. É uma fase de adaptação, é um tempo novo, onde todos nós estamos vivendo um tempo novo. Antes nós tínhamos o culto aqui para estarmos juntos, nos fortalecendo, e realmente o culto é algo especial, é algo onde nós nos fortalecemos, onde nós encontramos os nossos irmãos, nós nos abraçamos, nós somos impactados pelo esse conjunto de pessoas todos juntos, congregando como um só espírito, como um só corpo. É bênção de Deus, nós estamos unidos em oração. E estamos nos adaptando a tudo isso. E em meio a essa pandemia, muitas coisas nós pensamos e orando, e pensando que rumo a igreja, né, estava tomando. Será que as pessoas iriam buscar mais a Deus pelo fato de não terem a congregação e sentirem tanta falta, e muitas vezes com dificuldades, problemas, aflições? E sabemos que as pessoas acabam buscando mais a Deus em tempos de dificuldade do que em tempos de bonança. Então, quando tudo vai bem, as pessoas acabam não buscando muito a Deus. Mas quando as coisas vão mal, as pessoas tendem a clamar mais a Deus e a buscar mais a Deus. E conversando com algumas pessoas, visitando alguns irmãos, e falando com a igreja em geral, nós temos visto uma dificuldade que tem afligido todos nós, assim, e que me surpreende muito, que é a questão de um certo esfriamento das pessoas. E é estranho, porque em momentos de dificuldade as pessoas tendem a buscar mais. E com a comodidade de assistir o culto em casa, nós pensamos que as pessoas poderiam assistir mais e atingirmos mais pessoas. Mas começou a acontecer de pessoas caírem na rotina do dia a dia
E acabar, na hora do culto, o filho levanta, a esposa vai lá, faz uma comida, e aí daqui a um pouco acaba não assistindo o culto direito, né? Então acaba caindo numa rotina e acaba não realmente prestando atenção no culto. Há quem diga que tem pessoas que chegam atrasadas para o culto online. Né? A gente tem o cúmulo de chegar atrasado para o culto. Mora na casa, mas chega, não sabia que tinha me atrasei, né? Quando era o culto presencial, já chegava atrasado. Agora no online, chega atrasado também. Então nós estamos vivenciando essas coisas atípicas, né? Mas uma questão assim que eu gostaria de falar, e vinha perguntando a Deus o que trazer a palavra assim para a igreja, e Deus falou forte ao meu coração para falar um pouquinho daquilo que Ele tem ministrado comigo, que é acerca da oração. E isso é algo que é um ponto em comum assim, em muitas pessoas que eu tenho conversado, acerca da dificuldade de manter uma rotina de oração, a dificuldade de estar orando e buscando a Deus. E que me surpreende também, porque por as pessoas terem um pouco mais de tempo e estarem em casa, nós pensávamos que as pessoas iriam buscar e orar mais. Mas acabou que as pessoas acabaram vivendo uma rotina do lar, todos os dias, e se entretendo com televisão, se entretendo com outras coisas, acabando deixando para depois, ou alguns descasos e tal, e não tendo uma vida de oração. E quando nós não temos uma vida de oração regular, todos os dias, dia após dia, uma vivência de vida de oração, nós começamos a enfrentar muitos problemas. Porque nós começamos a viver por aquilo que nós vemos e não mais por aquilo que cremos. Toda a palavra de Deus, ela é baseada em fé, em crença. Ela não é baseada na ciência. Por mais que muitos fatos da Bíblia, a ciência prove, ou já provou que realmente são fatos verídicos provados pela ciência. Mas nós não vivemos pela ciência, nós vivemos por fé e por crença. E quando nós vamos nos afastando da oração, dessa comunhão, desse relacionamento com Deus, a nossa tendência é começarmos a enxergar mais com os nossos olhos naturais e enxergar menos com os olhos da fé, ou seja, com os olhos de Cristo. E a palavra que eu gostaria de trazer nessa noite vai nessa linha, e o que Deus tem ministrado no meu coração é que nessa noite nós possamos entender um pouquinho das coisas que nos travam, nos barram, de fazer uma oração que agrada a Deus e uma oração que nos traz paz e conforto para os nossos corações. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, aí na sua casa, ou onde você esteja, em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Amém? Era muito comum as pessoas recitarem textos ou trechos bíblicos e recitarem de novo e de novo e de novo, como se fosse um mantra. Aquilo, até hoje ainda, algumas linhas do judaísmo ortodoxo ainda seguem esse costume
de recitar trechos do Antigo Testamento como uma forma de oração a Deus. E a palavra de Deus diz para nós não fazermos essa repetição de palavras vãs, mas sim que a gente venha a colocar diante de Deus. E também há algo interessante de que no versículo 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de o pedis. Então uma coisa interessante é que Deus sabe aquilo que a gente necessita antes de nós pedirmos, mas ao mesmo tempo Deus diz para nós pedirmos para Ele. Né? Depois, logo adiante, a gente vai ver o texto onde diz: pedi e dar-se-vos-á. Né? Então, Deus, Ele diz para nós pedirmos, mas ao mesmo tempo, Ele diz que já sabe o que tem nos nossos corações. Mas nós vamos chegar lá. Seguindo aqui o texto, aí Jesus Cristo, Ele ensina a oração correta, que é a oração do Pai Nosso. E Ele diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então essa é a oração que Jesus ensinou. E muitas religiões, ou algumas religiões, usam essa oração do Pai Nosso como vãs repetições. Acabam orando os 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, 50 Pai Nosso, 200 Pai Nosso, e aquilo fica como uma entonação de um mantra, orando como se fosse uma oração. Mas é sabido que a oração do Pai Nosso, ela tem uma estrutura correta de nós orarmos. Ela tem uma hierarquia de nós orarmos. A oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte fala de uma relação nossa com Deus. E depois de uma relação nossa com o nosso próximo. E nós precisamos entender essa estrutura e nos identificarmos com cada ponto dela, para que a nossa oração, quando for feita, ela precisa ser encaixada dentro dessa oração do Pai Nosso. Não que você vá repetir ela assim como ela está, mas essa hierarquia, esses conceitos aqui descritos na palavra de Deus, eles precisam ser aplicados dentro da nossa oração. E muitas vezes a nossa oração, ela não é uma oração eficaz, porque existem falhas que nós cometemos como seres humanos, falhos que nós somos, e continuamos cometendo essas falhas, porque nós não encaixamos essa oração do Pai Nosso dentro das nossas orações. E quando nós iniciamos aqui a oração do Pai Nosso, primeiro que a oração começa: Pai Nosso que estás no céu. Essa palavra Pai é a palavra Abba, né, que vem do aramaico, e essa palavra, ela significa paizinho, ou daddy, nos Estados Unidos, né? É o que os filhos usavam para falar para os seus pais. E isso não era comum para os judeus, chamar Deus de pai. Então aqui Deus se revela como um pai. Então isso era um escândalo no meio dos judeus. E para sua surpresa, também pode ser motivo de escândalo para muitos de nós aqui. Porque muito da relação que nós temos com Deus, ela diz respeito da relação que eu tive com os meus pais na minha infância. A maneira com que eu enxergo Deus, que eu me relaciono com Deus, ela está muito relacionada com a maneira que eu fui tratado e me relacionei com os meus pais. Para muitas pessoas é muito difícil ela chamar Deus de pai. Porque na infância,
sofreu um abuso, era espancada pelo pai, torturados, machucados, magoados, agredidos com palavras verbais. Então, quando vem essa palavra pai, há um bloqueio, há um choque. Então eu não consigo identificar Deus como pai. Então, pelo contrário, então eu não consigo enxergar Deus como pai e eu começo a enxergar Deus como um carrasco. Como alguém que brinca com as pessoas. Como alguém que está lá no céu somente brincando com as pessoas aqui e não dá importância para ninguém. Muitas vezes a nossa oração não é eficaz porque nós não enxergamos Deus como Pai, como Abba. Mas sim enxergamos Deus como aquele pai maldoso, aquele pai que quer o mal do seu filho, que trata mal. Você está orando por uma semana, está orando por 6 meses, agora você vai orar por 1 ano, vai orar por 2 anos. E não é verdade. O nosso Deus é Pai, e um Pai de verdade. É o verdadeiro Pai. Seguindo o texto, a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e faça-se a tua vontade. Quantos de nós querem que Deus faça a sua vontade em nós? Nós não queremos. As pessoas não querem a vontade de Deus, as pessoas querem a sua vontade própria. Elas não querem a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não massageia o meu ego, não alegra a minha carne. Porque a vontade de Deus pode não ser aquilo que eu quero. Então, eu rejeito a vontade de Deus. Então, você pode começar a entender que a oração ela já começa a ficar desestruturada. Então, eu já enxergo Deus como um carrasco porque Ele não atende às minhas orações ou porque meus pais no passado me trataram mal. Eu não quero o governo de Deus sobre a minha vida porque eu quero tratar as coisas como eu gosto, como eu quero, aquilo que é prazeroso para mim, para minha carne, para minha família. Então eu não peço o governo de Deus, o reino de Deus, eu quero o reino do mundo aqui, eu quero é carro, eu quero é casa, eu quero é luxo, é relógio, eu quero é tênis bom, comer comidas boas. Agora o reino de Deus eu não me atrevo a pedir. Então as pessoas não pedem o reino de Deus sobre a sua vida porque querem a sua vontade em primeiro lugar. Eu quero lhe mostrar nessa noite que muitas vezes nós não recebemos, e a palavra de Deus lá em Tiago diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal, pedimos errado para esbanjar nos nossos próprios prazeres, e nós culpamos a Deus porque não recebemos. Então nós botamos a culpa em Deus, colocamos a culpa no cônjuge, colocamos a culpa no pastor, no patrão, no governo, e tiramos a nossa responsabilidade disso. Mas a minha obrigação nessa noite é lhe mostrar a maneira correta de nós orarmos e buscarmos a Deus, para que nós estejamos alinhados com Deus. Porque eu acredito que a maior ferramenta que o nosso Senhor Jesus deixou para cada um de nós é a oração. É a maior ferramenta que Ele nos deixou. Quando eu paro de orar, tudo cessa. Porque os meus olhos já não enxergam mais aquilo que é glorioso, que é sobrenatural, que vem da parte de Deus. Eu começo a enxergar como um homem, como um Neandertal, como um Brutamontes, como uma pessoa carnal, com um Adão que vive aqui dentro. E quando eu começo a orar, buscar, interceder da maneira correta, eu entro num alinhamento espiritual com a vontade de Deus sobre a minha vida. Então eu vou lhe dizer que muito mais nos falta alinhamento com Deus através da oração do que outras coisas. Às vezes nós achamos que os nossos problemas são grandiosos. Eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade. Eu estou sem dinheiro. Estou falando de mim também. Nós também reclamamos, eu reclamo, murmuro muitas vezes. E essa palavra que eu estou lhe trazendo hoje é coisas que Deus tem falado ao meu coração e me exortado acerca disso. E eu quero lhe trazer hoje como ensinamento.
Nós precisamos realmente enxergar como Deus enxerga e como Ele quer que nós venhamos a enxergar. Nós não queremos a vontade de Deus aqui na terra. Nós queremos os nossos próprios desejos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que pede o pão de cada dia? Ninguém pede o pão de cada dia. A pessoa pede sushi. O cara pede churrasco. Churrascaria. Ninguém pede pão. Ninguém quer, eu pedi o pão de cada dia. Eu quero meu cafezinho. Não, ninguém quer. O cara quer sushi. O cara quer churrasco. Né? É isso que o cara quer. Aí o cara não tem o sushi, ou a esposa não tem o churrasco, a esposa não foi viajar, passa o dia todo no Facebook, no Instagram, olhando foto, viagem dos outros, chega em casa, a mulher está deprimida, o cara pensa, mas o que aconteceu? Tem tudo dentro de casa. Nós não pedimos o pão de cada dia, nós queremos mais. Nós não pedimos aquilo que é necessário para as nossas vidas. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus não tem comprometimento com luxo. Deus não tem comprometimento com você, com o seu luxo. Deus quer dar boas coisas para os seus filhos, sim. Ele quer dar boas coisas para os seus filhos. Tudo é o seu tempo, dentro da vontade de Deus, dentro de condições que Deus vai estabelecer para a sua vida. Não é porque, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, eu vou ficar chateadinho com Deus. Então nós não pedimos aquilo que realmente é necessário. Nós queremos sempre a mais. Sempre mais. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vê que Jesus ele ensinou uma oração partindo do pressuposto que nós iríamos perdoar os nossos devedores. Então ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que Jesus está dizendo aqui é que é o seguinte, nós queremos sempre perdão de Deus, mas nós perdoamos a dívida dos outros? Nós perdoamos a dívida das pessoas? Ou quando alguém nos trata mal, ou nos faz alguma coisa e está em débito conosco, entre aspas, nós queremos o quê? Retribuir mal. Retribuir o mal com o mal. Bom, não fala comigo, eu também não falo com ele. Está brigando comigo, eu vou brigar com ele. Ele não quer me pagar, eu também não pago ele. E assim nós queremos retribuir. E o que Jesus Cristo está nos ensinando? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Então nós precisamos perdoar os nossos devedores. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Se diz perdoar, nós precisamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós pedimos para Deus, não nos deixes cair em tentação. A palavra de Deus ela é muito clara, que diz que Deus a ninguém tenta. E nós somos tentados pela nossa própria cobiça, a cobiça dos nossos olhos. Nós não pedimos para Deus para não sermos tentados. Pelo contrário, nós vamos de encontro à tentação. As pessoas vão de encontro à tentação. Então, o que nós precisamos fazer? Pedir para Deus nos livrar das tentações. Tira as tentações da minha vida. Eu quero o teu reino, o governo de Deus sobre a minha vida. Eu quero te entender, te conhecer, saber que tu é Pai. Eu quero perdoar aos meus devedores. Eu quero pedir aquilo que é necessário, aquilo que é pão para a minha vida. Interessante que lá no versículo 14, Jesus Cristo diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. É muito grave isso, gente. Quando nós não perdoamos as pessoas, quando nós não perdoamos os outros,
Deus também não nos perdoa. Isso aqui é um caso de salvação. Se nós não perdoamos as pessoas, Deus também não nos perdoará. Nós precisamos nos livrar desse peso, porque nós sempre queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, de novo, Jesus incita a orar e diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O nosso Deus é bom, amados. O nosso Deus é Deus. E essa comparação aqui é um grande exemplo. Nós que somos maus, damos boas coisas para os nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celeste, que dirá o nosso Deus, que Ele não nos dará boas coisas. Aqui nessa passagem, diz para nós pedirmos. E lá na outra passagem que a gente leu de Mateus 6, diz que Deus já sabe. A pergunta que eu fiz no início era: se Deus já sabe, por que Ele me diz para eu pedir? Uma coisa que é interessante a gente saber é que Deus ele não age por necessidade, mas ele age por fé. Então a nossa oração, ela não é uma barganha com Deus, aonde eu oro mais e Deus me dá. Mas a oração para Deus é uma demonstração de fé. Que Deus enxerga a fé no meu coração, enxerga a fé em mim, na minha mente, e Deus me abençoa. Não é uma barganha, é uma demonstração de fé. Muitas pessoas podem estar pensando: mas quantas vezes eu orei, eu oro, e as coisas não acontecem na minha vida? Quantas coisas já coloquei diante de Deus e não vieram? Queridos, isso não acontece só com você, acontece com todo mundo. Mas Deus tem propósito sobre todas as coisas quando nós estamos alinhados no centro da vontade de Deus. Eu e a minha esposa, junto com os meus filhos, nós ficamos por cerca de 2 anos, orando todos os dias, com os nossos passaportes, 5 passaportes. Os nossos filhos nasceram nos Estados Unidos e nós temos o desejo de ir para os Estados Unidos de novo, para que os nossos filhos estudem lá. Então a gente sempre orando por uma porta, orando para poder ir, para poder retornar ao relacionamento com a igreja, com as pessoas de lá. Nós ficamos por 2 anos orando a fio, todo o tempo, todos os dias. Pedia para o pastor Samuel orar, pedia para o pastor Oniston orar, nós orando. E daqui a um pouco a gente estava orando pelos valores, né, pelo dinheiro para fazer o passaporte e tal. Aí fizemos o passaporte, depois orando para fazer o visto. Aí juntamos o dinheirinho e conseguimos. E eu não sentia paz no meu coração de fazer. Não, vamos deixar um pouquinho para depois, vamos continuar orando. Não sentia. Até que esse ano estoura essa questão do coronavírus lá nos Estados Unidos. E não só o coronavírus, diversos protestos nos Estados Unidos tudo parado, tudo trancado. Muito provavelmente, se nós estivéssemos lá, teríamos que voltar, porque não teríamos emprego, quem sabe não teríamos nenhum lugar para morar. Então, amados, às vezes parece que Deus não é um Deus bom e não é um Deus justo. A palavra de Deus diz que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. E essa palavra trapo de imundícia no Antigo Testamento, ela é a mesma palavra que é usada para um pano, um trapo que as mulheres usavam naquele período que as mulheres ficam, né? É isso que é a justiça dos homens para Deus. Nós não temos condições de julgar a Deus se Ele está fazendo certo ou se Ele está fazendo errado.
O que nós precisamos fazer é nos alinhar com aquilo que Ele nos deixou. Porque quando nós não cremos naquilo que Ele nos deixou, nós não temos como nos alinhar. E nós não fazemos essa oração do Pai Nosso, nós não nos alinhamos com ela, e nós não estamos orando mais como deveríamos orar, e está acontecendo esse esfriamento porque nós não cremos. Nós não cremos que Deus pode fazer. A oração começou a ficar chata. Eu só vou ali, vou orar, nada acontece. Tu vê, está tudo parado, o governo nada acontece, minha empresa está fechada, eu não evoluo, as coisas não acontecem. É muito comum agora, nesse momento, tu ouvir as pessoas falarem isso. E realmente as coisas estão paradas, mas estão paradas para todo mundo. Às vezes nós achamos que é só para nós. Às vezes você pensa, é só comigo que está acontecendo isso. Não, não é só contigo que está acontecendo, é com todo mundo. Então nós precisamos voltar à essência de ter fé em Deus, crer na palavra dEle, alinhar a nossa expectativa com aquilo que realmente Ele nos promete com a palavra dEle. Porque muitas vezes nós criamos um Deus para nós segundo a nossa vontade. Eu crio um Deus que vai me dar coisas de luxo, eu crio um Deus na minha mente, que Ele vai, eu vou orar e vai acontecer agora. Ele pode fazer? Pode, Ele pode fazer, Ele faz todas as coisas. Mas eu vou lhe dizer que na maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes tem um processo, tem algo a ser tratado, principalmente se Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus quer tratar com os filhos dEle. Cada um de nós está sendo tratado por Deus. E se nós não entendermos que nós fazemos parte de um grande plano de Deus, de uma grande engrenagem, e nós somos uma pecinha nessa engrenagem toda, e que nós estaremos aqui nessa terra somente por um tempo, e depois nós vamos viver a eternidade com Cristo, nós vamos ficar preocupados que nós vamos comer amanhã. Então o que nós precisamos ter consciência? De que a vida é um sopro. Nós estamos aqui nessa terra com um propósito e somente por um tempo. E nós que somos cristãos, que somos renovados em Cristo, somos nova criatura, nós precisamos viver segundo a palavra de Deus, deixada pelo nosso Senhor Jesus aqui na terra. Mas nós temos deixado de crer na palavra de Deus. Nós temos deixado de cumprir os ensinamentos básicos de Deus, que é a oração do Pai Nosso. E muitas pessoas têm refutado a oração do Pai Nosso e orado a sua própria oração. Muitas vezes eu fico pensando, eu vejo essa oração do Pai Nosso e olho, mas é tão simples, é tão pequena. E eu faço uma oração tão bonita, tão longa, e falo tanta coisa, abençoo tanta gente. Eu fico pensando, mas eu sou um fariseu perfeito? Porque o que Jesus nos ensina é simples. E nós é que complicamos. Nós queremos complicar. Se nós entendermos qual é a estrutura daquilo que Deus quer nos mostrar, nós conseguimos nos alinhar com o centro da vontade dEle. A minha oração nessa noite, vou pedir que o pessoal me ajude aqui. A minha oração nessa noite é que você comece nessa noite a se alinhar no centro da vontade de Deus. Que a sua oração seja uma oração alinhada com aquilo que Deus quer para a sua vida e não daquilo que você quer para a sua vida. Se você tem medo de que a vontade de Deus não seja boa para a sua vida, eu quero que você tire esse medo da sua vida. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu tenho a certeza que os planos de Deus para a sua vida são maravilhosos. Não são planos de Deus para a sua vida onde você vai se entristecer, aonde você não vai gostar, de que os seus próprios planos são melhores do que os planos de Deus. Não, não são. Os planos de Deus são muito melhores para a sua vida. Assim como Deus tem planos para a sua vida, o diabo também tem. Ele tem tudo arquitetado. E muitas vezes sopra no seu ouvido. E a quem nós temos dado ouvido? A palavra de Deus, as coisas de Deus,
ou temos dado ouvido ao sopro do diabo nas nossas vidas. É importante que nessa noite nós venhamos a ter consciência de quem é o nosso Deus. Ele é um Pai amoroso que quer dar boas coisas para os seus filhos. Ele é um verdadeiro Pai. O reino de Deus, a justiça de Deus, o governo de Deus sobre nós, ela é muito melhor, ela é muito mais agradável, ela é perfeita sobre as nossas vidas. Quando nós orarmos pedindo para Deus o governo dele sobre a nossa vida, sobre a nossa terra, assim na terra como no céu, nós precisamos ter a certeza, esse mundo jaz o maligno. E quando nós clamarmos por isso, nós vamos pedir o melhor, a perfeição sobre a nossa terra. E quando nós pedimos a perfeição sobre as nossas vidas, nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Que nós venhamos a ser perdoadores, sem guardar mágoa, sem guardar rancor, para que nós estejamos livres na hora de fazer uma oração e pedir: Pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Quando nós venhamos a pedir para sustento e alimento, que venhamos a pedir o pão de cada dia, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta. Que nós venhamos a nos alinhar com tudo que Deus tem para cada um de nós. Lembrando que se nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, o nosso Pai também nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos os que nos têm ofendido, o nosso Pai também não nos perdoará. Curve a sua cabeça aí onde você está, na sua casa, se você pode, ou se você está numa cama de hospital, se você está num quarto, se você está na sala, na cozinha, no seu trabalho, não sei aonde. Se você está assistindo hoje, no dia 9 de junho de 2020, ou se está assistindo em um outro tempo, numa outra época, eu quero lhe abençoar. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai. Eu te peço da tua graça, do teu Espírito e do teu poder. Espero, Pai, que as pessoas ouçam e cumpram, Pai, a tua palavra. Ela é muito mais simples do que aquilo que nós pensamos, Senhor. E hoje foi uma mensagem simples, mas uma mensagem transformadora a cada um de nós, quando tu vinha falando ao meu coração acerca desses pontos, Pai. Entendendo que tu é Deus, que tu é Pai, e que tu quer dar boas coisas a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, transforma essa família, Pai. Transforma essa vida. A tua palavra diz que tu é o Consolador. Consola esse homem, essa mulher que estão passando por um momento difícil na sua vida e muitas vezes incapazes de raciocinar, de pensar numa melhor saída. Senhor, eu te peço o teu consolo, da tua paz, do teu Espírito sobre eles, Senhor. Eu oro pelas mulheres da nossa nação, Senhor. Cuida do coração, da mente delas. Eu oro pelos homens da nossa nação, Senhor. Eu te peço, levanta homens, Pai, guerreiros, homens de Deus, homens íntegros, Pai. Homens honestos, homens de uma só palavra. Homens que cuidam, que abençoam, que protegem, que são sacerdotes. Abençoa as crianças da nossa nação, Senhor. Porque esses serão o futuro, a futura geração, Senhor. Abençoa os idosos, Pai, que tanto passaram, Pai, tantas lutas, tantas dificuldades e muitas vezes são desprezados pela sociedade, não são tidos como pessoas de valor. Porque a sociedade dá muito mais valor para uma pessoa jovem e bonita do que uma pessoa velha
com muita experiência. Lamentável, Senhor, lamentável. Nós te pedimos, guarda esses corações, guarda essas vidas, Pai. Livra, Pai, a nossa nação de um jugo do mal, de um jugo das trevas, Senhor. Livra, Pai, as famílias do Brasil. Livra-nos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que passando tudo isso, essa pandemia, esse vírus, possamos ser uma nação forte, uma nação liberta, cujo Deus é o Senhor. Que possamos ser uma nação, Jesus, que cuida uns dos outros, que se preocupa com o próximo. Uma nação que não é individualista, mas uma nação que pensa no coletivo. Senhor, em nome de Jesus, transforma a nossa mente nessa noite. Transforma os nossos corações, Senhor. E nos faz, Jesus, ser homens e mulheres de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada